O STF retomou o julgamento sobre a validade do juiz de garantias e vota agora, inicia o seu voto, Cristiano Zanin. Ele está se manifestando pela primeira vez no plenário do Supremo. Vamos ouvir. Mais de 90 folhas, mas para poupar o tempo de Vossas Excelências, elaborei um resumo com os principais pontos que pretendo abordar sobre o Instituto do Juiz das Garantias. Quero aqui salientar a importância do assunto, que pode ter um impacto relevante aos mais de 200 milhões de brasileiros. De fato, é importante dizer que estou convicto da necessidade de ser implantado o juiz das garantias, tal como previsto na Lei 13.964, que separa a atuação do juiz que irá atuar durante a fase de investigação do juiz natural para apreciar o caso. Estou convicto que a existência do juiz de garantias poderá efetivamente mudar o rumo da justiça brasileira, pois ao garantir à população brasileira maior probabilidade de julgamentos imparciais e independentes, permite-se que o sistema penal seja potencialmente mais justo. A imparcialidade do juiz, conforme abalizada a doutrina, é o princípio supremo do processo penal. É imprescindível para a aplicação do garantismo no âmbito do processo penal. No entanto, a imparcialidade é uma construção técnica artificial do processo penal, conforme leciona Aury Lopes Júnior, e por isso não faz parte necessariamente da natureza humana. Neste ponto, gostaria de citar o fenômeno conhecido como tunnel vision, ou visão de túnel, que é objeto de estudo em diversos países. Esse fenômeno ocorre quando os atores do sistema de justiça criminal se concentram em uma ideia ou premissa e interpretam as provas do caso de maneira a confirmar a ideia inicial, ignorando ou suprimindo provas contrárias. Você estava acompanhando e Cristiano Zanin já deixa claro o seu voto logo no início. Ele diz: estou convicto que o juiz de garantias tem que ser implementado no Brasil. Não é isso, Thaís Arbex? Votou Cristiano Zanin. É isso, começa seu voto já indicando que vai acompanhar o ministro Dias Toffoli, como a gente disse ontem, que abriu a divergência em relação ao relator, o ministro Luiz Fux. Divergência essa qual é a principal divergência? Fux entendia que a implantação do juiz de garantias não deveria ser obrigatória. Toffoli acredita que não, que sim é obrigatória e estabelece um prazo para que o CNJ acompanhe essa obrigatoriedade do juiz de garantias. Então, Cristiano Zanin, acompanhando o Dias Toffoli, diz que seu voto tem um pouco mais de 90 páginas, mas vai fazer um resumo. Pelo histórico de Cristiano Zanin, esse voto, a gente pode dizer até que era bastante esperado. Afinal de contas, juiz de garantias surge naquele momento em que também surgem os chamados diálogos da Vaza Jato. E ele é colocado no pacote anticrime pelo Congresso Nacional à revelia do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. A posição de Cristiano Zanin, então, Raquel, era mais do que esperado. Era o que eu ia te questionar, Thaís, porque isso remonta àquele conflito lá atrás, né? Entre Cristiano Zanin e Sérgio Moro, entre doutrinas diferentes que eles defendiam sobre esse tema, ainda na discussão da Lava Jato. Explica um pouco melhor isso para nós. Sim. A discussão do juiz de garantias surge, é claro, tendo como pano de fundo a atuação de Sérgio Moro na Lava Jato. Ali no Congresso Nacional, não sei se todo mundo lembra, Sérgio Moro, então ministro da Justiça, apresenta ao Congresso Nacional o que ele chama de pacote anticrime. Naquela ocasião, o que acontece ali no Congresso? Arthur Lira, que ainda não era presidente da casa, a casa era comandada por Rodrigo Maia, consegue uma articulação, forma um grupo de trabalho para que a Câmara dê o seu relatório, o seu parecer a respeito daquele pacote apresentado por Sérgio Moro. O que faz esse grupo de trabalho? Basicamente, transforma o texto de Sérgio Moro, transforma num texto que eles queriam aprovar e incluem ali o juiz de garantias.
Esse texto é aprovado pelo Congresso, é sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro, só que imediatamente depois ele é judicializado ao Supremo Tribunal Federal. Pede-se que ele seja derrubado. O que faz, então, Dias Toffoli, à época, presidente do Supremo Tribunal Federal? Ele dá uma liminar, estabelecendo um prazo de 6 meses para que o juiz de garantias fosse implantado no Judiciário. Só que, no recesso do Judiciário, em 2020, janeiro de 2020, quando o Fux assume o recesso, assume o comando do recesso, ele derruba a liminar de Dias Toffoli e derruba também a lei do juiz de garantias. Então, desde então, há 3 anos, esse julgamento está parado. Agora, retomado com um pano de fundo quase que certo de que a maioria vai acompanhar Dias Toffoli. A gente tem Cristiano Zanin, que talvez o principal algoz ali do lado do presidente Lula do que foi a atuação de Sérgio Moro. Raquel, perdão. Não, Thaís, desculpa te interromper, mas era exatamente o que eu ia te perguntar. E eu sei que você odeia fazer chute de placar, a Thaís é super criteriosa, mas eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Qual que é a tendência da maioria da corte hoje? Você acha que o juiz de garantias, então, vai ser aprovado? Com absoluta certeza, Raquel. Não vou dizer aqui o que eu digo nos bastidores de placar, porque não quero cravar isso, mas tenho convicção de que a maioria do Supremo Tribunal Federal deve acompanhar o ministro Dias Toffoli nesse julgamento, até por conta do contexto mesmo. A gente vem assistindo nos últimos anos, meses, uma derrota expressiva da Operação Lava Jato ali no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente não tem mais aquela configuração tão clara de garantistas e punitivistas. Então, o que a gente deve enxergar é um posicionamento bastante claro da maioria da corte a favor do juiz de garantias. Acho que até uma maioria bastante folgada, Raquel, não tenho dúvidas em relação a isso. Até que, falando com ministros do Supremo sobre esse possível placar, fiquei em dúvida de como pode vir a votar o futuro presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, que no passado foi um defensor bastante ávido da Operação Lava Jato, mas ministros da Corte com os quais eu conversei falam: não sabemos se ele vai acompanhar a Fux, afinal de contas ele vai assumir a Corte. E é interessante para ele que ele esteja junto desse grupo da maioria. Isso é uma avaliação de alguns ministros da Corte, é claro, Raquel. Mas, independentemente do voto do futuro presidente do Supremo, ministro Barroso, posso dizer que a tendência hoje é que a maioria acompanhe Dias Toffoli votando pela legalidade do juiz de garantias.